Das 8 da manhã, super cobertura daqui da Super Rádio Clube. Vocês já sabem quem vai votar? Ou ainda está indeciso? Ei, Jonas Melo, você está indeciso também, Jonas Melo? Alô, Jonas, bom dia. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia a você, Renato Abreu, bom dia, Gilson Lima, e bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam o Jornal da Clube. Ainda assim, estou indeciso, porque a gente só decide na hora, porque eleição e mineração, só na apuração a gente vai saber os resultados. Então, quem quiser votar, fique no silêncio e procure a urna para depositar sua confiança no que é melhor para o Ceará, para o Brasil como um todo. E dizer a você, Renato Abreu, e aos ouvintes, aliás, Mundial do Coração. Quem está ouvindo o programa, ontem ele me disse, é o Raimundo dos Queijos, ouvinte cativo aqui do Jornal da Clube, viu? Que tem título de cidadão fortalezense concedido pela Câmara Municipal de Fortaleza. Aliás, muita gente ontem do Raimundo dos Queijos dizendo que nos ouve aqui, nesse horário aqui na Super Rádio Clube. Um abraço a todos. E no Dia Mundial do Coração, Renato, comemorado hoje, dia 29 de setembro, a Sociedade de Cardiologia do Estado do Ceará lembra que as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo moderno. No Brasil, pra você ter uma ideia, ocorrem entre 300 mil e 400 mil mortes por ano devido a doenças cardiovasculares. Elas incluem a doença isquemia do coração e o infarto agudo do miocárdio. Essas doenças aí, Renato, os cerebrovasculares, os chamados acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, estão constantemente na vida dos cearenses e dos brasileiros. E para reduzir esse risco, o mais importante é que as pessoas tenham vida saudável com atividade física e alimentação adequada. Mas quem quiser hoje ir à Praça do Ferreira, fazer a aferição da pressão e ter mais conscientização que o coração realmente mata, pode ir a partir das 8 horas, já está conversando uma tenda armada na Praça do Ferreira, e para fazer esse procedimento hoje no Dia Mundial do Coração, esse evento que acontece em todo o Brasil. E logo mais às 8 horas e 30 minutos, na FM Assembleia 96,7, tem a participação da coordenadora operacional de projetos do Instituto da Infância, Francisca Ellen. E ela vai falar sobre a exploração do trabalho de crianças no Ceará e dará mais detalhes sobre a campanha Combate ao Trabalho Infantil, da nossa conta. Na realidade, o nome da coordenadora é Francis Ellen. Ela me corrige aqui. Portanto, Renato, dizer a você que o fim deste mês de setembro promete ser ainda mais movimentado nos bancos da capital. Hoje é o último dia antes do início da greve dos bancários, prevista para iniciar amanhã, após negociação fracassada entre os trabalhadores e bancos do ocorrido no último sábado, dia 27. E hoje tem uma rodada de negociações às 19 horas em todos os sindicatos das categorias do Brasil como um todo. E na 8ª rodada, a Federação Nacional dos Bancos, a FEBABAN, elevou o índice de reajuste de 7% para 7,35%, o que corresponde a um ganho real de 0,94% para os salários e demais verbas salariais, e de 7,5% para 8%, e também 1,55% acima da inflação para os pisos. A proposta foi recusada pelos trabalhadores, que a consideram insuficiente. Mas, logicamente, que se hoje não tiver a decisão, amanhã, a partir da 0 hora, haverá greve nos bancos de todo o país. Ô Jonas, ontem eu estava vendo a propaganda eleitoral lá em São Paulo. É interessante que esse candidato do PT lá, esse Padilha, ele esconde a estrela do PT. Parece não. Ele está preocupado. Aparece uma espécie de como é que chama aquele? Um arco-íris. Aí vem da estrela do PT. E eu digo, e lá vai, aí não tem mais a estrela não. Ele perdeu 5 pontos na última pesquisa lá, viu, Renato? Ele tá morto. Padilha deve estar morto. Esse candidato vai para lugar nenhum. E você sabe da nova o que foi que aconteceu? Assaltaram o comitê dele e do Suplicy. Além de queda coisa, além de perder a eleição, ainda foram roubados, né? O comitê de campanha do candidato a governador de São Paulo, pelo PT, o Alexandre Padilha, e o candidato a senador Eduardo Precipício, que estão chamando por lá. Foi assaltado na manhã do último sábado. Tá perdendo a eleição pro Serra lá, pro Senado. Pois a informação foi confirmada ontem pelo partido. O comitê funcionava, que está fechado hoje na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Segundo informações, o comitê está sendo desmontado porque já estão próximos aí à eleição. Mas os eleitores que não sabem onde vão votar no dia 5 de outubro, Renato, já podem fazer uma consulta rápida no site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A pesquisa pode ser feita a partir do nome completo do eleitor ou com o número do título eleitoral. O site também informa onde pessoas que votarão no exterior ou solicitar o voto em trânsito deverão comparecer. Nesses casos, a votação será só para o cargo de presidente da República. Para receber os votos
votos em trânsito, 216 sessões foram criadas. Quem preferir também poderá fazer a consulta por meio de aplicativos que podem ser baixados gratuitamente em smartphones que utilizam o sistema Android. E como eu disse a você, a corrida pelo poder é acirrada. Ontem, Dilma Rousseff ficou em um fogo cruzado. O etanol e a Petrobras foram temas de confronto entre os principais candidatos a presidente na segunda rodada do primeiro bloco de debate da noite na Rede Record de televisão. A candidata Marina Silva, do PSB, afirmou em sua pergunta, Renato, ela fez uma pergunta à presidenta Dilma Rousseff, do PT, que está candidata à reeleição, que a política do governo para o setor de combustível causou a perda de 60 mil empregos no país. Dilma desviou, assim orientada pelo seu marqueteiro. Marina afirmou que cerca de 70 usinas foram fechadas no país, além de 40 estarem em recuperação judicial. A Dilma evitou falar sobre o assunto preferido. Ela preferiu abordar temas como saúde, forças armadas e energia elétrica. Dilma disse ainda que falaria primeiro sobre essas questões porque teve os direitos de resposta negados pela produção do programa. Portanto, é uma situação complicada. Mas a Dilma até que se saiu bem. Foi atacada de frente por Aécio Neves e Marina Silva. Os outros candidatos também, do PV, e fez perguntas que realmente deixaram a Dilma numa saia justa. Mas terminou o debate e aí, com certeza, quem avaliou prestou atenção. O debate de ontem foi da Record, né? Exatamente. E aqui em Fortaleza teve um debate na TV Diário entre os candidatos ao governo do estado do Ceará. E a defesa do vereador Antônio Farias de Souza, que você estava falando aí, onde é do PTC, entrará hoje com pedido de relaxamento de prisão do parlamentar preso em flagrante na última sexta-feira aqui na capital Fortaleza. Mas nós vamos a Brasília, Renato, porque tem informação. A nova regra para cartões de crédito entra em vigor a partir de fevereiro. O Banco Central, ele publicou na última quinta-feira uma norma que determina a padronização da agência de recebíveis dos cartões de crédito. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é a repórter Ariane Póvoa. O Banco Central publicou na quinta-feira uma norma que determina a padronização da agenda de recebíveis dos cartões de crédito. Isso significa que instituições financeiras e operadoras de cartão deverão utilizar arquivos padronizados dos recebimentos previstos pelo estabelecimento comercial. De acordo com o Banco Central, a medida vai ampliar as opções de acesso a capital de giro dos lojistas e promover maior competição no mercado de credenciamento, pois será possível negociar os recebíveis com qualquer instituição financeira. Atualmente, esse tipo de operação é limitada a um pequeno número de bancos e operadoras de cartões. Para a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a mudança é um avanço porque aumenta a concorrência entre os bancos e as opções de financiamento para os comerciantes. A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito disse que vai avaliar a decisão junto às associadas para oportunamente se manifestar sobre a medida. A norma entra em vigor a partir de 2 de fevereiro. De Brasília, Ariane Póvoa. A defesa do ex-senador e empresário Luiz Estevão deverá ingressar nesta segunda-feira no Supremo Tribunal Federal com o pedido de transferência dele para Brasília, condenado a 3 anos e 6 meses de prisão por falsificação de documentos no caso do desvio de R$1 bilhão nos valores atualizados das obras do Fórum Trabalhista de São Paulo. Estevão está preso desde sábado na Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo. Seus advogados estão trabalhando para reconduzi-lo para uma cadeia em Brasília, provavelmente a Papuda. E, Renato, voltando a Brasília, porque tem mais informações sobre a eleição. O eleitor pode digitar o número do partido ou o número do candidato. Para os cargos de deputado distrital, no caso de Brasília, estadual e federal, o eleitor pode escolher se vota no candidato ou somente no partido. Mas quem tem as informações direto da capital federal é o repórter Lucas Pordeu Leão. Para os cargos de deputado distrital, estadual e federal, o eleitor pode escolher se vota no candidato ou somente no partido. Isso é possível porque para esses cargos é usado o sistema proporcional de votação. Nesse sistema, o eleitor, no dia da eleição, pode digitar apenas o número do partido ou digitar o número do candidato. Caso opte por votar no partido, automaticamente estará ajudando a eleger qualquer um dos candidatos da coligação a qual o partido pertence. Isso ocorre porque, para eleger alguém, a coligação precisa atingir o chamado coeficiente eleitoral. E para atingir esse coeficiente, são reunidos votos recebidos por todos os candidatos. Depois de alcançar o coeficiente, os eleitos serão os primeiros colocados da coligação. Por isso,
É importante observar também o partido e coligação do candidato em que você quer votar. Esse sistema é usado para que diversos segmentos da sociedade possam ser representados nos parlamentos. De Brasília, Lucas Por Deus Leão. A lei da ficha limpa já barrou 250 candidaturas em todo o país. Mas quem tem as informações é a repórter Érica Christian. Até meados de setembro, a Justiça Eleitoral barrou a candidatura de mais de 250 políticos com base na lei da ficha limpa, que impede que agentes públicos condenados em segunda instância disputem as eleições deste ano. São Paulo teve 69 impugnações, seguido do Pará com 20, Rio de Janeiro com 18 e Minas Gerais com 13. Entre os enquadrados estão candidatos aos governos estaduais, suplentes de senadores, além de deputados federais e estaduais. A lei da ficha limpa, que entrou em vigor em 2012, foi uma iniciativa popular. Em 2010, representantes de diversas entidades da sociedade civil coletaram mais de 1.600.000 assinaturas para apresentarem o projeto ao Congresso Nacional e aprovou a proposta no mesmo ano. A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, ressaltou que a lei da ficha limpa é uma conquista da sociedade. Ao citar os efeitos da legislação, ela pediu a aprovação da proposta que institui as mesmas regras para a contratação de servidores públicos. Uma conquista muito importante e a obrigação da Justiça não permitir que qualquer candidatura envolvida ou que se enquadre dentro da lei ficha limpa possa concorrer a mandato eletivo. Então, eu mesmo tenho um projeto que é uma emenda à Constituição que amplia isso, inclusive, para o serviço público. Os agentes públicos não são somente aqueles que se submetem às urnas nos períodos eleitorais. São aqueles também que, aprovados em concurso, trabalham para o setor público. A proposta que impede a contratação de pessoas condenadas na segunda instância da Justiça por diversos crimes, e não apenas os de improbidade administrativa, está na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando a indicação de um relator. As regras pelo projeto valem para a nomeação de servidores concursados e de indicação política. Da Rádio Senado, Érica Christian. O presidente da Câmara Federal, Henrique Eduardo Alves, está insatisfeito com Lula. Por onde passa, fala mal do ex-presidente Lula. Lula gravou pedindo votos para Robson Faria, do PSB, que disputa o governo do Rio Grande do Norte contra Henrique Alves. Embora PT e PSD, Renato, estejam juntos no estado, atenção, os figurões petistas não haviam entrado no jogo potiguar. Lula atropelou e a turma do PMDB queixa-se de sequer ter sido avisada antecipadamente sobre a nocividade. E, segundo informações de Michel Temer, Lula está pisando na bola e dispensando os companheiros que dão apoio à sustentação da atual presidente da República. Henrique Alves ligou para se queixar com Michel Temer, mas o Michel disse que não quer falar sobre o assunto porque deixa que o Lula resolve a questão. O Lula tem que tomar cuidado porque essa eleição tem segundo turno, então os feridos de hoje podem se vingar amanhã, né? É verdade. E para concluir o nosso trabalho, vamos passar a agenda dos candidatos ao governo do estado do Ceará nesta segunda-feira, 29 de setembro. O candidato Ailton Lopes do PSOL, às 9 horas, participa de um diálogo com a Associação dos Defensores Públicos do estado do Ceará, a DEPEC, na Torre Empresarial São Mateus. O Camilo Santana do PC, às 13 horas e 30 minutos, participa de uma carreata em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. Às 16h30, participa de gravação do programa na TV Jangadeiro. Às 19 horas, um encontro com lideranças pró-Camilo no Marina Park Hotel. Já Eliane Novaes passa o dia todo hoje em reuniões internas na sede do partido. O Eunício de Oliveira, do PMDB, pela manhã, reúne com coordenadores de campanha e à tarde faz a gravação do programa eleitoral. E às 20 horas encerra o dia com encontro com representantes de igrejas evangélicas. Portanto, essas são as informações. Lembrando que amanhã, se decora, teremos sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E um destaque importante, poderá ser aprovada a licença do governador Cid Gomes, que vai se empenhar na campanha do seu candidato na reta final desta eleição de 2014. Portanto, essas são as informações. 8 horas e 25 minutos. Você continua ligado na Super Rádio Clube com Renato Abreu, o Jornal da Clube. Da Assembleia ao Vivo, Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Valeu, Jonas. 8h25. Olha,